e a rede social. Nós estamos recebendo aqui com muito prazer o jornalista Dêncio Ventura, que vai falar sobre o assassinato de José Lael, lembra? Um advogado criminalista, que foi assassinado dia 18/10/2024. Como eu disse que era uma exclusiva, é sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Repórter e jornalista Dêncio Ventura. Prazer, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes da Jornal FM, do Grupo Jornal de Comunicação. Nós todos juntos, Paulo, muito companheiro sempre com o Departamento de Jornalismo, do qual eu sou diretor, e nós começamos hoje com uma entrevista importantíssima, Paulo, no seu programa, que é líder em audiência. Obrigado. Você sabe do seu prestígio com a comunidade sergipana, mas não só Sergipe, Paraíba, Bahia, Pernambuco e Alagoas também, que nos escutam neste momento, aqui em estúdio com doutor Antônio Henrique Aguiar e doutor João, que são advogados que atuam em Brasília. E eles estão intimamente ligados ao caso da doutora Daniele Barreto, médica cirurgiã, a alta sociedade, toda a sociedade sergipana conhece a doutora, e acusada, obviamente, de mandar assassinar o marido, obviamente, falecido advogado criminalista José Lael. Doutor Henrique Aguiar, doutor João, boa tarde, sejam bem-vindos ao Grupo Jornal de Comunicação, presidido por José Arinaldo de Oliveira Filho, e ainda mais obrigado pela sessão da entrevista exclusiva ao Grupo Jornal. Bom, eu agradeço a você, Dêncio Ventura, com o João Franco, doutor João Franco, grande advogado, competentíssimo, participou inclusive da nossa equipe junto a essa advocacia, que foi importante, sobretudo pela competência, pela ética, pela honestidade, no jeito de advogar. Eu acho que hoje nós temos que, como advogados, prezar sempre pela ética. Não é? A ética nos leva sempre a um momento positivo, nos leva sempre a um sucesso. Pelo certo, vamos fazendo o certo. Mas gostaria também de adentrar, antes do doutor João falar, eu gostaria de agradecer ao Rádio Jornal FM, o Grupo Jornal de Comunicação, pela sua audiência, pela forma sempre ética, sempre comprometida com seus ouvintes, com toda a sua equipe que compõe, não é, o seu conglomerado, não é, de comunicação, sempre buscando o melhor para os seus ouvintes. É importante colocar desde logo, doutor, falando aqui com o doutor João, que a gente já tinha falado isso antes, desde logo dizer que a senhora Daniele Barreto é inocente. Nós temos que trabalhar com a inocência. O réu, ele goza pela Constituição Federal do Brasil, pela presunção de inocência. Então, nós temos que começar a respeitar as leis, sobretudo. Desde já, respeitar as leis. A Constituição Federal nos diz que presume-se inocente até que haja o trânsito e julgado de uma decisão, ou seja, após não couber mais recursos. Após isso, o indivíduo passa a ser, com certeza, ele passa a ser culpado. Mas, no caso em questão, eu gostaria de frisar, sim, nós estamos numa fase que eu vou lhe dizer, numa fase inicialmente de instrução, ou seja, a instrução vai começar efetivamente agora. Então, logicamente, ela vai ter o direito da ampla defesa, do contraditório e de provar sua inocência. Doutor, o advogado doutor José Lael foi assassinado, ele era advogado criminalista, no dia 18 de outubro de 2024. Há várias imagens. A doutora Daniele foi presa no dia 12 de novembro de 2024. E várias imagens, obviamente, foram mostradas
por toda a imprensa oficial, que é extremamente responsável na captação daquilo que pode ter levado a própria Polícia Civil a decretar a prisão, a princípio preventiva, da própria doutora Daniele Barreto. Estas imagens, elas deixam, ao ver da defesa, esta presunção de inocência em que ponto? Haja vista que a Polícia Civil tem dados, imagens, conversas da doutora Daniele Barreto, né, dos supostos ajudantes do crime, né, conversando na casa de quem, obviamente, fez, né, os alvos, tanto do advogado doutor José Lael, quanto do seu filho, que também estava no carro no momento em que o atentado aconteceu no bairro Garcia. Não fica complexo ainda para a defesa comprovar esta inocência? Claro que sabemos que o trânsito não está em julgado. Diante de tantas provas em relação ao crime e, obviamente, às vítimas? Olha, Denison, essa pergunta é uma pergunta muito importante e eu fico muito sensível e confortável para responder a você no momento em que nós temos o seguinte: nós temos um inquérito que, como já lhe disse, ela ainda não se pôde se defender, um inquérito ainda rudimentar, onde a gente verifica. Eu estudei esse inquérito antes de fazer o HC, o habeas corpus, porque foi eu que entrei com o habeas corpus, juntamente com minha equipe, é claro. O doutor João Franco, inclusive, aqui faz parte da nossa equipe de advogados, e eu posso lhe garantir que não vi nenhuma prova que trouxesse elementos para caracterizar sua culpabilidade. Apenas suposições de situações que não envolveram a própria Daniele, a nossa cliente. Jamais. Ela, zero situação, reli umas 10 vezes esse inquérito e posso garantir a você que em nenhum momento eu vi nenhum elemento que provasse, olha, ela aqui fez. Houve realmente, como você falou, algumas imagens, mas imagens não, dos outros, Então, dos outros. Mas houve as duas pessoas que houveram, não colocaram o nome dela. Mas, doutores, as conversas de pessoas que trabalhavam diretamente com a doutora no consultório dela, na clínica dela, né? Que, inclusive, há pessoas que trabalhavam diretamente com ela e essas estão presas e continuam presas. Haja vista que são 7 pessoas acusadas em sua totalidade. Essa relação interessaria a quem assassinar o advogado doutor José Lael, se não a própria doutora, que era inclusive agredida, supostamente agredida, ou comprovadamente agora, né, por vocês, pelo próprio advogado criminalista? Ora, vou começar logo falando com você sobre a questão da violência sofrida. Denison, ora, eu, na minha história como advogado, nós nos conhecemos eu acho que há mais de uns 30 anos ou mais, e a gente conversava sempre sobre esse enfrentamento, sobre a violência doméstica, a violência contra a mulher. Então, essa violência existia 24 horas, né? 24 horas. Ou seja, ela era ameaçada psicologicamente e maltratos e apanhar, isso era normal. Agora, quando a gente vê nos vídeos onde uma mulher, não é? Uma mulher trabalhadora, não é? Que paga as suas contas, que está pagando, inclusive, as contas do marido, e ela se vê dopada, não é? Provas, vídeos que demonstram claramente, ou seja, não há nada para contestar, onde vídeos se demonstra que ele dopava. Ela, na verdade, era dopada, Denison.
importantíssimo colocar, ela era dopada, estuprada e filmada. Uma pessoa normal não pega a sua esposa, doutor João, doutor Denison, não pega a sua esposa para dopar, para estuprar, para filmar. Este, então, não seria um motivo para que o processo e o pedido de assassinato do advogado fosse colocado em prática, haja vista o acúmulo de abusos físicos, sexuais e psicológicos vivenciados por Claro, Daniele Barreto? não é uma das causas? Eu vou chegar lá. O importante é terminar que... Só um detalhe, ele filmava e guardou tudo isso? Guardou tudo isso no seu celular. Era sempre, estuprava, dopava... Dopava, você via que ela estava... No vídeo você vê que ela está completamente dopada, sem reação, e ela, na verdade, o que? Ela, na verdade, ficava prostrada, ele estuprava e filmava. Ou seja, isso é coisa de um psicopata. A gente tem que abolir essa violência contra a mulher, senhores. Vocês aqui de comunicação têm que ter essa responsabilidade. E tem. E sei que o Grupo Jornal tem esse papel e, na verdade, é um defensor dos direitos da mulher. Eu vejo que, na verdade, o meio de comunicação que vocês representam aqui tem um compromisso contra a violência. Ela foi estuprada, assim, quantos anos? 2 anos? 1 ano? E até ela foi na polícia uma vez, não? No início, ele era um bom marido, se colocou. Mas ela foi na polícia fazer um B.O.? Teve toda uma situação de conversas, ela saiu de casa, ela foi morar fora nessas últimas situações, ela foi morar fora, ela deixou a casa com ele, ou seja, nunca se viu isso. A mulher, né, é que tem que deixar a casa, pega o seu filho, aluga um apartamento, vai morar no apartamento, diz, olha, não quero mais. Ou seja, os homens têm, que eu acho que vocês têm esse compromisso aqui, vocês têm que respeitar. Vocês têm que, verdade, vocês, na verdade, nós, na verdade, os homens, temos que respeitar o não querer. Quando a mulher não quer, nós temos que dizer, virou a página e vamos continuar. Ser humano não quer, né? Ou a mulher ou o homem, porque a gente pode saber que hoje as relações podem ser hetero ou homo. Mas não é não. Doutor João, pode falar um pouquinho. Doutor João Franco, agora conosco. Denison, Paulo, ouvintes da Rádio Jornal. Um ponto importante é que isso tudo que o doutor Henrique está colocando e que vai ser trazido está sendo objeto da defesa da senhora Daniele, certo? Juntamente com outros elementos de prova que serão produzidos ao longo da ação penal. O fato é que o caso em si, recente, ele está relacionado a um habeas corpus impetrado em instâncias superiores em Brasília, né, e envolveu outras questões relativas ao encarceramento, né, a prisão, que foi muito bem colocada aqui, começou como temporária, foi convertida em preventiva. Eu posso falar um minutinho, doutor João? Olha, vamos falar um minutinho, isso aqui é até para deixar claro. Foram impetrados diversos habeas corpus pela minha equipe, diversos habeas corpus. Quero deixar claro também que nós somos contratados apenas para advogar e peticionar perante as instâncias superiores. Não é? Então, nós no temos caso, o âmbito de Brasília. Exatamente, doutor. Então, outros advogados que se colocaram no sentido de dizer que o sucesso foram deles, nesse momento todo mundo, claro, né? todo mundo é o pai da criança. Na hora do trabalho, de estar a cada momento trabalhando na labuta do direito, na busca do direito, na busca de justiça, ninguém aparece. E foi por isso que a família contratou a minha equipe, o meu escritório, a minha equipe de advogados, para realmente trazer, não é, uma advocacia onde pudesse esclarecer os pontos necessários, que na verdade, Denis, eu tenho que lhe dizer, os pontos necessários para conferir essa decisão. Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte: a violência sexual não foi motivo
para que a doutora Daniele, Ia chegar a esse praticasse ponto. qualquer ato. Porque a doutora Daniele, o perfil dela sempre foi de passividade. Ela sempre recebeu a violência como uma forma, eu acho que, de uma relação abusiva, de uma psicologia onde ela podia querer, ou seja, aquele homem que quer submeter a mulher e a mulher se submete. Não é só o caso dela, não, Denis. Milhares e milhares e milhões de mulheres tem se gente aí, sujeitam, acontecendo, né? se submetem a esse tipo. Mas não quer dizer que a mulher vá e tome qualquer iniciativa de violência. Muito pelo contrário. No caso, eu gostaria de deixar isso claro, que a doutora Daniele não tem a personalidade para praticar e nem matar ou mandar matar sequer um mosquito. Ela é uma pessoa, na verdade, muito devotada à vida religiosa, católica e muito frágil. O que eu tenho que lhe dizer é que em nenhum momento há no inquérito que se prove que ela tenha mandado ou ela doutor, tenha participado. Até porque Doutor, o deixa eu senhor fazer uma sabe. pergunta que que é o que o nosso telespectador quer saber. Em não sendo ela, a polícia tem uma grande lacuna aí, né? Eu gostaria que o doutor João até falasse sobre isso, em dizer quais os interesses dos mandantes ou dos executores, né? Porque fica uma grande lacuna social, porque alguém matou. Doutora Daniele, de acordo com a sua defesa e com a sua afirmativa, ela não tem interesse em fazê-lo, mesmo sendo vítima de agressões Zero. físicas, psicológicas e sexuais. Zero culpa. Ok. Então, o que é que o outro grupo, né, que fala sobre esse respeito? Eu gostaria de ouvir. Porque qual é o motivo que um outro grupo que não tinha contato com o seu Quem Lael, tinha interesse na morte na morte dele? O nosso. Eu vou falar com vocês, que Por vocês são favor. brilhantes. Ela, a doutora Daniele, na verdade, como não existe nenhuma prova que ela mandou, interferiu, ou Alguma sequer, ordem, alguma escrita? Zero, não existe nada. E se existe essa pergunta sua então como é que ele foi morto? Quem é? Isso aí é os meios de investigação processuais que vão se buscar os mandantes ou quem matou ou quem matou. Qual a motivação, Sabe por quê? né? Porque, na verdade, doutor, meu querido amigo, até amigo e irmão de coração, nós estamos hoje num processo onde não sabemos onde isso vai parar. Porque tudo está muito solto, não existe uma matéria prova. Olha, doutor, ela fez ou fulano fez. Vamos ter que investigar. Aqui nós temos milhares de ouvintes de televisão e tal. Querendo uma pergunta. As pessoas que estão presas já falaram o quê sobre Posso esse lhe crime? dizer, nenhuma delas falaram que foi a doutora Daniele que Por que a polícia prendeu? que teve participação, qualquer participação. E por que a polícia chegou à prisão dela? Aí é que eu tenho que lhe dizer. Eu tenho que me reportar à doutora Daniele. Eu não posso me reportar aos outros. Eu tenho que ter a ética no sentido de falar da minha cliente. A minha cliente não mandou, não participou, até porque não se mostra nenhuma fonte processual ou dentro do inquérito que demonstre que ela tenha feito qualquer ilegalidade. Não está na cena do crime, ela. Ela, na verdade, não está na cena do crime. E Nem isso áudio, nem vídeo. Isso vai ser provado agora na instrução, porque precisa. Eu acho que a sociedade precisa ser dita à sociedade que precisa respeitar o devido processo legal. Todo indivíduo, todo cidadão que não tem direito à defesa, ao devido processo legal, não tem direito ao contraditório para contraditar as eventuais acusações, na verdade, esse processo é nulo, é um processo de Era o que eu exceção. estou entendendo, Décio. Por favor, meu E a gente querido. sabe que está acontecendo no Brasil vários crimes que os programas policiais já faz o que já diz que o cara matou, já processa, já julga. Já antecipa o A polícia está processo, né? trabalhando em cima das emoções da imprensa que fica divulgando os fatos? Na sua concepção, a pergunta. Se tanto a polícia quanto a imprensa acabam
pré-julgando pelo calor da situação. Tecnicamente, né, É Paulo? verdade. Meu amigo, com certeza, na verdade, se criou na sociedade brasileira uma situação caótica de sensacionalismo e de fake news, onde as pessoas estão vivendo de mentiras, não de verdades. Isso vai ser um prejuízo enorme à educação. Você, Denis, que é um minutinho só para eu colocar até fazer um elogio ao Denis, que sempre foi um homem da educação, ele vai perceber que uma sociedade construída em mentira, em fake news, ou seja, não é? Notícias falsas, isso leva as pessoas ao quê? Ao desconhecimento, à burrice. Então ninguém aprende o real. E ao não aprender o real, as pessoas ficam ignorantes. Doutor, nós temos agora exatamente, já entra Alexandre Garcia, não é isso, Isso. Luciano? Ele entra agora... 2 horas. Exatamente. Eu quero pegar. Então, nós temos aí 6 minutos em média. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor que é crucial agora, e a doutor João Franco. Claro, que é o critério respectivo A. A doutora Daniele hoje de manhã saiu do Centro de Monitoramento da Secretaria de Segurança Pública com a tornozeleira eletrônica. Pronto. Ok? Pronto, vamos lá. Ela seguiu para casa. O que nós queremos saber é, a partir daí, ela, pode voltar a trabalhar, vou fazer as perguntas, tá? Certo. Que é o que toda a sociedade faz. 2, neste momento, ela fica restrita somente ao espaço da casa ou do apartamento no qual ela se encontra, tá? 3, depois dessa decisão do STF, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, pode haver uma revogação desta soltura? Eu quereria essas três elucidações. Pronto. Tudo bem para o senhor? Tudo bem. Olha, a prisão, na verdade, é importante dizer, inclusive, é importante colocar que a doutora Daniele continua presa. Ela foi convertida da prisão do encarceramento público para uma prisão domiciliar. Perfeito. Ela continua presa. Então, logicamente, que ela está numa residência, no seu domicílio, no domicílio, claro, e não pode haver essa comunicação externa. Não pode trabalhar. E que não é uma prisão, né? É prisão lá. uma E prisão. tá em casa. Prisão, porque é prisão mesmo. Você não tem liberdade de ir e vir. Mas no presídio, doutor, no presídio é pior. Mas veja só. De fato. Não tem necessidade, não havia necessidade. Nós estávamos, eu vou falar alguma coisa Diante para o do senhor. processo, Ela está né? com tornozeleira eletrônica, ou seja, sendo monitorada, isso é importante dizer, sendo monitorada 24 horas. Ela não pode sair da residência, ela está presa. Na verdade, é uma prisão domiciliar, mas é uma prisão. Não só para ela, mas para outros milhares no Brasil. Né? Todos são Que assim, vigem, né? Todos Então, são assim. Está dentro da lei, do processo legal. Visita restrita. Esse habeas corpus, na verdade, já tinha sido, inclusive, é importante dizer que eu entrei com habeas corpus e foi diversas vezes negado. Eu entrei com habeas corpus no STJ e foi negado. Eu entrei com habeas corpus no Supremo e foi negado. Tantos ministros, esses mesmos ministros, negaram. E agora, entendeu? Depois de meses, mais de 6 meses, nós estamos vendo um excesso de prazo. Hoje, um excesso de prazo dentro de uma prisão, preventiva, em que não se tinha provas. O processo foi letárgico. E que é importante dizer, não houve conclusão da instrução criminal, não houve sequer efetivamente ao início. Estamos numa fase inicial, ou seja, uma fase inicial, com a presa há mais de 6 meses, uma presa que não oferece perigo à sociedade. Ela não oferece risco à ordem da sociedade. Ela, na verdade, ela está sendo, o senhor sabe, acusada de uma situação familiar, não envolve a sociedade. Sim. Então, não tem, na verdade, perigo. Ela não tem perigo, não apresenta risco à sociedade. De cunho pessoal, né? Exatamente, de cunho pessoal. Então, foi negado diversas vezes, mas isso foi mudando. 6 meses após, ela numa prisão, nós buscamos no HC, impetrar, buscando justamente alegar que, inclusive, havia realmente o calvário que essa mulher vivia. Nós temos também a situação que havia uma alienação parental enorme sobre uma criança de 10 anos,
Houve, inclusive, uma decisão do Supremo recente, no caso da Débora, que ela tinha uma criança e ela foi, na verdade, para a prisão domiciliar por causa da criança. A questão do batom. Não foi só batom. Não. Houve violência ao Estado questão Democrático de do Direito, direito, mas a o que foi personagem alegado. do batom, Não estou né? falando eu que eu digo, eu acho que o que teve lá. Sim. O Estado Democrático de Direito, violência A ao patrimônio, democracia. a democracia, violências físicas, Sim. e foi deferido, e foi do Supremo, da lavra de outro ministro, que ela ficasse, na verdade, em domicílio. A Débora ficou em domicílio por causa da criança. E nós temos aqui uma criança, uma coisa muito mais gravoso, que é uma criança que está sofrendo alienação parental por parte dos parentes paternos. Me permita. E gostaria de terminar. Tá, tudo bem. Paternos, no sentido, doutor, na verdade, doutor João me recorde, no sentido que a criança, na verdade, pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem o direito, sobretudo, a ser resguardada. A família estava levando a família paterna estava levando a criança a uma violência psicológica muito grande, a crueldade. Isso é crime, porque não estava sendo resguardada. Porque, inclusive, eu juntei vídeos, não é, na minha peça, no meu HC, juntei vídeos onde a criança diz: olha, minha mãe matou meu pai porque meu irmão Leonardo me disse, porque Leonardo me colocou para colocar, ou seja, está na posse, está lá com a criança, porque Leonardo me botou para assistir a audiência de custódia de minha mãe, ou seja, uma audiência de custódia do jeito que é séria, do jeito que o Ministério Público vem batendo, não é? Vem batendo. Toda uma situação para encarcerar a custodiada, ou seja, e deixar uma criança de 10 anos, um filho, presenciar uma atrocidade contra a mãe. E eu acho que 10 anos, nem eu com a minha idade eu aguentaria uma situação dessa, quanto mais uma criança de 10 anos. Então, está havendo uma alienação parental, sim, e provei no HC que estava havendo uma alienação parental, e a criança ia sofrer danos irreversíveis à sua vida. Porque futuramente a gente não sabia o que a gente pode acontecer. Mas isso acontece com uma boa parte de muitas mulheres que estão presas com 5 filhos em casa e não saem. E não saem. Então, olha, o ministro, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, não decretou a liberdade, não. Não decretou. Converteu em prisão, volto a dizer, prisão domiciliar. É importante dizer isso. Qual a duração dessa prisão? Não, a prisão, ela não teve fixação de prazo. Ela direito, continua né? presa com as medidas cautelares. Ela não pode trabalhar, ela não pode sair, ela não pode se comunicar com o exterior. Ela está presa, entendeu? A liberdade dela é a mesma coisa. Agora, como ela não, eu aleguei, inclusive, isso no meu habeas corpus, no sentido, ela não entrou em contato com testemunhas, ela não entrou em contato com fulano, com ciclano, ela, enquanto estava solta, cumpriu todas as determinações legais, sempre colaborativa, inclusive, junto aos meios de investigação, e levou, inclusive, senha de celulares e tudo. Ela se comportou toda de acordo com a lei. Ela não obstruiu a justiça, Denison. E meu caro nobre Paulo, ela não obstruiu a justiça. Ela, João Franco, não atrapalhou as investigações. Isso é importante dizer. Quando o indivíduo ele não tem, mas ela não tem um risco à sociedade, o indivíduo não atrapalha as investigações, não obstrui as investigações, não atrapalha, ou seja, pode responder sim, na prisão domiciliar. Mas só um minutinho, eu tenho que lhe dizer, doutor, que eu fui... Não, nós temos até 2h30. A gente vai... 2h30. Se preocupe não. Vamos até e voltamos. Nós vamos parar uns 3 minutos. Obrigado. Quando for o Alexandre Garcia, porque o assunto é importante. Perfeito. Importantíssimo. Então, a gente tem até 2h25. Ótimo. Então, doutor, eu tenho uma pergunta. Doutor João quer falar também. Doutor João, fique à vontade. A questão da alienação parental aconteceu. De que maneira? E comprova. Vamos lá, de que maneira comprova agora? A pergunta que todos se fazem é: doutora Daniele Barreto, a partir deste momento, em prisão domiciliar, ela terá acesso ao filho? É um novo protocolo? Como é que ocorre isso agora? Com certeza, através do processo civil, essas medidas já estão sendo tomadas para que a mãe
tenha o seu filho, porque é assim que rege Porque a o lei. objetivo maior foi ela ver. Tá com o filho. Não só isso. Um dos tem argumentos. todos Os argumentos, que tem um filho de 10 anos. Tem todos os argumentos. E a criança com 10 anos, e vocês sabem muito bem, vocês já tiveram 10 anos, vocês sabem Há muito muito bem, desde tempo. que você já teve 10 anos, e que a gente não Eu tinha corroboro, maldade. Paulo, há muito Há tempo. muito tempo a gente teve 10 Ô, anos. Paulo, você sabe muito bem que com 10 anos a gente não faz um juízo de valor Não, não. perfeito sobre as É coisas. o que bota aqui. Se alguém disser que fulano matou, que fulano fez, a gente acredita. Não, e com Porque detalhe. quanto mais com um parente. Se é um parente seu, Denis, olha, fulano fez isso. Você vai acreditar, Denis. O menino já para de Entendeu? estudar, né? O menino já para de estudar. E outra coisa importante, está sendo... Quando Tá você ouvindo? viu? Um minuto, tá. Pode falar, doutor. Uma coisa importante, uma criança de 10 anos, vou relatar, uma criança de 10 anos, ela não tem, de forma alguma, um juízo de valor. Então, ela está sofrendo alienação parental e ela deveria ser preservada. Ela não deveria estar assistindo a audiência de custódia da mãe, ao invés de ser preservada, ela estão colocando, a família paterna está colocando ela no fogo. Um minutinho que a gente vai, Alexandre Garcia, a gente volta. Até às 2h25 a gente vai ter muito tempo para explicar a situação. Fique E um minuto é conosco. isso, Alexandre Um Garcia? minuto, fique conosco aqui no Grupo Jornal de Comunicação, entrevista exclusiva com os advogados que atuam em Brasília no caso do assassinato de José Lael, advogado criminalista, supostamente assassinado a pedido da doutora Daniele Barreto, que se encontra em prisão domiciliar. Este é o Grupo Jornal de Comunicação, é uma entrevista exclusiva para os 5 estados. Somos o grupo presidido por José Arinaldo de Oliveira Filho. Voltamos em instantes. Fique com Alexandre Garcia. IPVA sem aperto com a MovePay. Parcela